o mestre Celso diz, né, que todo mundo está certo naquilo que diz e errado naquilo que nega, né? Ou seja, é mais ou menos isso mesmo. Você trouxe várias coisas. A primeira é o seguinte, eu acho que você quase ganhou o prêmio Nobel. Você só não ganhou por 22 anos, porque há 22 anos atrás, Eric Kandel fez a mesma pergunta que você. Onde fica o id, o ego e o superego? Porque ele estudou psicanálise, mas nunca trabalhou como psicanalista, e aí ele foi fazer a tese dele, chegou com o orientador dele e falou assim, o cara falou, o que você quer? O que você quer estudar? Aí ele falou, eu quero saber onde é que fica o id, o ego e o superego. Aí o cara falou, só isso? Só? Então vem cá. Levou ele lá, botou o molusco aflísia para ele estudar, que tem um neurônio grande, e falou, quando você entender este neurônio, a gente vai ver o resto. E aí ele começou a estudar a física e acabou desvendando todos os mistérios da memória, né, que é um dos fenômenos mais estudados, né, por Freud. Então, ele foi lá e desvendou a memória e trouxe para a memória os mecanismos bioquímicos, né, a influência do glutamato, potencial de longa duração, long-term potentiation, que é o potencial que a gente não conhecia, né, o papel do cálcio, ele conseguiu desvendar do ponto de vista bioquímico como a memória a longo prazo ela se estabelece, pelo menos um tipo de memória. E ganhou o prêmio Nobel em neurociência, fazendo uma pergunta, né, onde que fica o id, o ego e o superego. O orientador dele, eu não sei por qual motivo, não levou a conversa para esse lado, talvez porque não fosse nem psicanalista, mas foi uma tirada de gênio, porque, assim, do ponto de vista epistemológico, não dá para você dizer onde fica o id, o ego, o superego, certo? Mas, por exemplo, se eu consigo entender qual é o conjunto de neurônios necessários para que o mecanismo se manifeste, por exemplo, da consciência, como foi a nossa última aula, ou da agressividade, né, como foi numa outra aula lá atrás. Então, se eu sei quais são os mecanismos, se eu sei que o indivíduo precisa de um pré-cúneus íntegro para poder ter uma ideia mais clara de si mesmo, eu posso dizer que estas áreas contribuem para a formação daquilo que a gente entende, ou pelo menos, de algum modo, contribui, né, para a emanação daquilo que a gente entende como ego. Entendeu? Então, a gente consegue fazer algumas pontes, mas isso não significa que o ego é o conjunto de relações bioquímicas e elétricas daquelas 3 ou 4 áreas. O que significa é que, para que eu possa, de fora, observar no comportamento do outro uma estrutura que eu posso chamar de egóica, aquelas áreas precisam estar em funcionamento. Ok? Então, eu posso fazer pontos, sim, falar, olha, para a manifestação daquilo que o Freud descreveu como id, eu preciso dessas estruturas em funcionamento. Se eu não tivesse estrutura, o id não se manifesta assim como foi descrito por Freud. Se essa estrutura estiver doente, o superego não vai se manifestar como descrito. Por exemplo, na psicanálise, José Blegger fala de uma estrutura de buffer, né? Vamos ver se eu consigo resumir bem rapidinho. É assim, o Bion, na teoria do pensar, disse que aquilo que não pode ser representado, né? E aquilo que não é representado quando a criança ela nasce com uma capacidade menor de tolerar frustração e uma capacidade maior de odiar. Então, ele fala assim, quando aquela criança não recebe esse leite, ela se frustra, né? Ela tem uma realização negativa. Quando ela se frustra, a criança que tem uma capacidade menor de tolerar e maior de odiar, não vai poder, né, desenvolver a partir desses impulsos, desses influxos de informação elétrica e química, não vai poder transformar isso em pensamento. Ele fala o seguinte, que, na verdade, todos esses potenciais de informações já são o pensamento em si, ou seja, em potencial.
só não foram representados em alguma coisa, ou compreendidos como alguma coisa. Então, esses influxos, impulsos elétricos e químicos, né, eles estão no aparelho psíquico, no equipamento psíquico, certo? E diante de uma frustração, se a criança tem menos raiva, ela é capaz de conter, de estabelecer uma relação com a realidade de equiparação, ou seja, ela sai de uma situação delirante, narcísica e onipotente, porque é meu, eu tenho, eu quero. Ela sai dessa situação e, a partir dali, segundo o Bill, é que ela desenvolve a sua capacidade de pensar. Se ela não tem isso, se ela tem muita raiva, tem muito ódio e não consegue tolerar, o que essa criança faz? Né? Se ela tem muito ódio, não consegue. Ela não consegue representar e equiparar isso com a realidade. Se ela não consegue representar e equiparar, esse conjunto de informações passa a não ter sentido, não tem significado, não é representado. Lembra da semiótica? O signo em nada vai significar para ele. Neste momento, ele chamou de pantalha aberta. Ele fala que esse conjunto de coisas eles vão se organizando num volume de energia que tem que ser colocado em algum lugar. Se eu for um sujeito da posição depressiva, eu conseguiria simbolizar, eu tenho esse processo de ambivalência, eu entendo que eu tenho lado bom e mal, e consigo elaborar isso de modo mais simbólico. Se eu sou esquizoparanoide, eu vou jogar isso para fora, minha relação mais intersubjetiva. Então, eu vou ter tique, eu vou ter toque, eu vou ficar agressivo, eu vou botar a culpa no outro, ok? Agora, se eu sou da posição psicocárica, eu funciono dentro do modelo psicocárico, significando que, pela teoria do Antônio Damasio, né, o córtex frontal, ventromedial, vai estar mais em funcionamento, com um metabolismo maior, seja por questões de ordem biológica, genéticas, ou por questões de aprendizado, por neuroplasticidade, né? Eu vou usar o meu organismo como um buffer, e aí eu vou ter sintomas, tanto sintomas histéricos, quanto sintomas somatizantes. E aí eu posso desenvolver doenças como artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus, vitiligo, psoríase, esclerodermia, doença de Sjögren, doença de Renault, doenças autoimunes e epileptoidias, ou seja, crises convulsivas que não são epiléticas, descrita por Blegger em 1970, no Simbiose e Ambiguidade.